você. A gente já volta falando sobre um estudo realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Pediatria e Saúde da Criança da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul, que mostrou como é que está o sono nessa quarentena. Inclusive, investigou também os impactos do confinamento domiciliar no sono dos adultos e das crianças, dos filhos. E aí a gente trouxe para esse papo a médica otorrinolaringologista, doutora Edinara Rodrigues, para explicar por que o nosso sono tem ficado tão mexido nessa pandemia. Doutora Edinara, boa tarde, seja bem-vindo ao Com Você. Muitas vezes a gente se prepara para dormir, só que não consegue. O sono parece que não chega. O que é que pode estar acontecendo? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde a todos os telespectadores do programa. É uma honra aqui estar com vocês falando do assunto que eu amo. Eu costumo dizer que o pilar da nossa vida é o sono, né, comer bem e praticar atividades físicas. Se esses três estiverem bacanas, provavelmente você vai evitar muitas doenças, tá? Então, assim, esse estudo, na verdade, assim, na pandemia, o que teve de live sobre esse assunto, sobre o sono e Covid, foi muito grande o número de lives, porque realmente preocupou tanto os adultos como os pais, né, de crianças e adolescentes. Nós somos pais, a gente sabe que tem essa dificuldade muito grande, porque o sono ele se prejudica por vários motivos. Alterações no ciclo circadiano, que a gente chama, que é o noite escuro, as crianças que não estão fazendo atividade física, os adultos que não estão, né, não estão podendo fazer atividade física, a questão das aulas online, né, esse estímulo, esse super estímulo às telas, a luz branca, que é extremamente ruim para a liberação de um hormônio que é muito importante para o sono, que é o hormônio melatonina. Então, existem alterações metabólicas, aumento de peso que houve na pandemia, houve um problema grande que é a questão de não ter rotina de sono, né? Quantos adultos não acordavam, ficavam com o seu pijama, colocavam o computador em cima da perna ali, passavam o dia inteiro trabalhando com o computador na cama. Então, assim, a gente sabe que essa rotina, esses hábitos, esses maus hábitos de sono, eles têm surtido um efeito extremamente maléfico na vida da gente, né? A gente tem, o nosso cérebro precisa condicionar cama, né, o ambiente dormir ao sono e não a estresse, a ansiedade. Infelizmente, esse momento que a gente está passando, né, de ansiedade, de medo, acaba que tem gerado alterações, distúrbios no sono, que são muitos, né? Desde a insônia, como você falou, a dificuldade de dormir, de ter aquele sono a noite inteira de sono, como outros, né? Outras alterações, sonambulismo, os pesadelos, né? Os despertares noturnos da criança, a própria Covid, a própria doença, que também pode gerar alterações no padrão de sono. E aí a importância de procurar um médico, né, do sono para ver isso, né, que é importante demais. O que fazer em casa para melhorar? É claro que a gente está falando de um ano de pandemia, então a gente foi, inclusive através das informações, ajustando algumas coisas, melhorando, fazendo aquela famosa higiene do sono que vocês tanto propagam, diminuir as telas, apagar a luz, enfim. A gente meio que foi aprendendo um pouco sobre isso tudo. Mas ainda assim, para algumas pessoas, não tem jeito. A insônia continua sendo a companheira, batendo a porta todas as noites. Como é que a gente pode entender que a insônia é muito além de uma questão ambiental? Então, o sono natural, né, o ser humano ele foi feito para ter um sono natural, um sono sem medicamentos. Na maioria das vezes, não há necessidade de uso de medicamentos. Obviamente que existem algumas doenças neurológicas, psiquiátricas, a própria depressão, que pode levar à necessidade de uso de medicamentos. Mas, além dos hábitos de sono, né, que eu considero um dos principais pontos, né, eu sempre na minha consulta, eu costumo deixar para o paciente, eu faço alguns questionários e peço para o paciente preencher o que a gente chama de diário de sono, para ele também ter um conhecimento do que é a alteração dele, porque muitos pacientes não sabem nem descrever. Se na cabeça do paciente passa horas de sono acordado e às vezes quando a gente vai fazer um exame, que é o padrão ouro, que é a polissonografia, a gente vê que o paciente passou 20 minutos acordado e não uma hora, como ele imaginava. Então, assim, além desses hábitos de sono,
Existem o fator luz, né, que eu falei da questão do tablet, dos computadores, celulares, a rotina de dormir, enfim. Alguns alimentos que estimulam muito, né, cafeína, os próprios refrigerantes, se expor ao sol, que é importante, né? A gente está se expondo ao sol pela manhã, não praticar atividades físicas muito tarde, próximas de dormir, porque são estimulantes. E, além disso, né, não existem só fatores de hábitos, mas existem doenças mesmo, como a apneia do sono. Pacientes que têm distúrbios de ronco, por exemplo, que podem ter apneia do sono e podem gerar diversas alterações, como alterações cardiológicas, né, cardiovasculares, hemodinâmicas, alterações metabólicas da obesidade, que também pode gerar problemas de sono. Então, assim, os distúrbios do sono são vários, a gente passaria aqui o dia inteiro falando, né? Então, é importante ir procurar uma ajuda para tentar saber o que é o causador do seu problema do sono e não se automedicar, como a gente vê muitas vezes, né? Os pacientes chegam na consulta dizendo, a minha vizinha toma isso e eu tomei também, e várias propagandas enganosas, né? Alguns medicamentos, eles se propagaram, e, por exemplo, melatonina, que você não precisa de receita, então tá todo mundo meio que usando, não, mas é porque ele vai melhorar a sua qualidade do sono. É tão, assim, inocente mesmo, doutor, o uso da melatonina? De jeito nenhum, né? A melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo nosso corpo e que muitas vezes ela pode atrasar, né, o diagnóstico da gente, de nós médicos, e pode alterar demais o ciclo do paciente, o ciclo circadiano do paciente, a depender do horário que é tomado, a depender da dose que é tomada. Então, ela pode piorar o seu distúrbio do sono. E, realmente, a gente viu muito nessa pandemia o uso indiscriminado da melatonina por ela ser, né, poder ser vendida sem receita médica. É um alerta para todo mundo, tá? E se está com dificuldade, higiene de sono, organizou tudo, procura a ajuda de um profissional, otorrinolaringologista. Inclusive, hoje, a classe inteira está de parabéns. Parabéns, doutora Idinara, pelo dia, o dia Obrigada. Do otorrinolaringologista, auditando também. Parabenizar meus amigos também, otorrinos, né? Com muita dedicação, muito zelo, muito amor, esse momento tão difícil, e parabenizar os colegas. É uma honra estar aqui hoje, nesse dia. A alegria nossa, além do Dia Mundial da Audição, é dia do otorrinolaringologista, esse profissional que nesse período de pandemia está sendo tão indispensável nesse diagnóstico precoce da Covid-19, sobretudo, ajudando já no início a salvar vidas. Um cheiro para você, parabéns pelo seu dia. Fernandinha, obrigada. Um abraço grande. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Elaine, por aqui a gente conversa sobre higiene do sono e por aí, Desirê, o que é que você segue falando? Eu vou para o intervalo. Então tá, vou para o intervalo comercial, aí sim, depois do intervalo a gente volta com os babados, com Desirê e Magali Mel. Não sai daí que eu volto já já.